já falamos duas partes, né, uma introdução sobre a estrutura do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no versículo 8. Portanto, são três capítulos dedicados ao Sermão do Monte. E falamos também sobre as duas culturas que dominavam o mundo na época de Jesus e como Jesus entra fazendo um diálogo com essas duas culturas, fazendo uma inclusão social. Não só uma inclusão social, mas também mudando a forma de ver a vida, mudando o pensamento da cultura na época que influenciou e influencia até os nossos dias. Hoje, nós iremos ler alguns versículos aqui e fazer umas citações do capítulo 5. Veja que nós falamos que Mateus capítulo 4, verso 23, fala dos seguidores de Jesus, né? E no capítulo 5, verso 1 a seguir, diz que a multidão seguiu a Jesus e Jesus subiu ao monte e começou a proferir o seu discurso, o sermão. E do versículo de número 3 ao versículo de número 12, nós vemos Jesus falando quem seria agora os bem-aventurados. E aí nós vemos, na sequência, no versículo de número 3, ele diz: os bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino. Na sequência, ele diz que são os que choram, porque serão consolados. Depois ele diz que são os mansos, porque herdarão a terra. Depois, os que têm fome de sede de justiça, que serão fartos. Os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguições por causa da justiça, deles é o reino de Deus. E sois vós quando injuriarem e perseguirem, quando disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. Aí ele diz: alegre-se, porque grande é o galardão de vocês nos céus, porque assim perseguiram os vossos profetas que foram antes de vós. Então Jesus aqui ele cita a classe das pessoas que agora são bem-aventuradas. E quem são esses bem-aventurados? Ora, justamente são os que foram excluídos, tanto do poder romano, quanto da cultura grega, que exaltava a sabedoria, os filósofos. O mundo, de acordo com os filósofos gregos, deveria ser governado pelos filósofos, que eram os que entendiam o mundo. Veja, os gregos achavam que o mundo precisava ser compreendido, contemplado. E cada um deveria achar a sua função. Logo, a filosofia grega dava legitimidade para que houvesse as injustiças sociais, visto que cada um seria predeterminado a uma função dentro do cosmos. Na política romana, o poder. Roma defendia a tese da justiça, do direito, mas essa filosofia romana de poder também excluía os fracos, os oprimidos. Então Jesus ele chega dentro dessas duas culturas e insere uma nova visão, uma nova forma de ver a vida. O que ele faz? Ele coloca o amor como mediador, como aquele que vai fazer o diálogo entre a sabedoria dos gregos e o poder dos romanos, a justiça, o direito romano. Então Jesus começa aqui nesses versículos, se nós atentarmos bem, nós veremos que Jesus ele insere nesse reino justamente as pessoas desprovidas de poder, de conhecimento, de cultura. Veja, presta atenção em alguns que ele fala aqui, olha, os que choram porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a questão é, Jesus veio valorizar uma classe de pessoas frágeis? Ele veio dizer que os que choram são bem-aventurados porque choram? Não! Os que choram serão bem-aventurados porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, eles não podem ser saciados.
Ora, como eles não podem se saciar, o que resta para eles? O que resta para eles? Resta apenas a fome e a sede. Mas Jesus não está colocando aqui essas pessoas como passivas diante da vida. Pelo contrário, coloca elas como protagonista. Mas para isso, os que têm fome e sede de justiça vão ser consolados, vão ser alimentados, vão ser saciados por aqueles que são os seus discípulos. Porque no versículo de número 2 e 3 do capítulo 5, nós vemos que chegou-se a ele os seus discípulos e toda essa multidão. Então os discípulos de Jesus, em todos os tempos, têm a grande missão de consolar os que choram, saciar a fome e sede de justiça daqueles que não conseguem ser saciados. Os mansos e humildes, eles vão herdar a terra, porque eles vão ter companheiros na sua jornada, na sua luta. Então, o evangelho não é uma filosofia que aliena as pessoas. O evangelho é uma filosofia de vida que coloca o sujeito, mesmo em suas limitações, como protagonistas de suas histórias. É interessante que mais à frente nos versículos nós vemos aqui o seguinte, que Jesus diz que vai haver injúria e perseguição. E aí, preste bem atenção no verso de número 12 do capítulo 5, que ele diz o seguinte, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É interessante que Jesus aqui diz o seguinte, que quem vai perseguir as pessoas que vão lutar para consolar os que choram, que vão lutar para saciar a fome e a sede de justiça, daqueles que são perseguidos, daqueles que não têm voz, que não têm condições de fazer justiça, Jesus diz que são aqueles que vão perseguir os profetas. Mas quem são esses profetas? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Profetas não são, preste bem atenção, aqueles que levam uma palavra de Deus. São aqueles que levam a vida de Deus. É bem diferente. Porque a palavra de Deus, que muitos entenderam ao longo da história, é um discurso verbal desencarnado de ações, de atitudes. Então, os profetas aqui, que Jesus diz que foram perseguidos e que serão perseguidos agora, os discípulos, a semelhança desses que vieram antes deles, são justamente quem? Ora, o contexto vai dizer, são aqueles que ajudarem, que serem solidários aos pobres de espírito, são aqueles que consolarem os que choram, são aqueles que estiver do lado dos mansos, aqueles que alimentam, saciam os que têm fome e sede de justiça, são aqueles misericordiosos que sentem a misericórdia do outro, portanto, tem empatia, é solidário, são aqueles que são pacificadores, aqueles que lutam por aqueles que querem ver a paz. Então aqui Jesus adverte, olha, no versículo 12, assim como os profetas no Antigo Testamento foram perseguidos, não se iludam. Quem se coloca ao lado do pobre, do oprimido, quem se coloca ao lado do marginalizado, é perseguido. E por quem é perseguido dentro desse contexto que Jesus está falando? Quem perseguiram os profetas que vieram antes dos discípulos? Os religiosos, aqueles da doutrina correta, aqueles que eram muito santos, aqueles que tinham um discurso desconectado da vida. O seu discurso era de liberdade.